Hoje você vai aprender, hoje eu vou trazer para você, tá, a trilogia Matrix. Eu vou explicar para você de uma maneira que nunca foi explicado antes, tá? Por que que elite mundial usa referências bíblicas em filmes ou simplesmente naquele quadro da ONU? Por que que eles usam referência bíblica? Nunca é outra crença. Porque de fato é a história da humanidade, tá? Então eu vou trazer para você Matrix e você vai entender uma estratégia New Era gnóstica que eles fizeram através do filme Matrix, que foi lançado em 99, e que simplesmente hoje é amplamente divulgada no YouTube. A galera baba por essas teorias, baba por esses axiomas, esses aions. Que delícia, que delícia! Então hoje você vai entender o problema que esses filmes fazem. Primeiro que nesse filme eles tentam destruir Jesus Cristo a todo momento, tá? Mas isso não convém falar agora. Tem muitas mensagens subliminares do filme Matrix. Se esse vídeo aqui do YouTube tiver muito like, tiver uma boa repercussão, tipo pegar bastante visualização, eu faço toda a trilogia ponto a ponto. Nem que eu fique aqui uma semana para trazer para vocês. Agora, se vocês não aceitarem também, eu vou pular para outro tema, tá? Então vai depender de você se eu faço ou não faço mais conteúdo de Matrix, porque é muita coisa para falar, tá? Então deixe seu like, inscreva no canal, e se não conhece o meu trabalho, para você remover essas amarras do sistema, tá aqui na descrição, tem 50% de desconto, e eu verdadeiramente ensino você como descobrir e sair da toca do coelho, porque você viveu e nasceu escravo, cativo de um sistema que você não consegue entender. E quando você conseguir entender a amplicidade disso e como dar o fora desse sistema, não estou dizendo para você morar no meio do mato, mas simplesmente para você entender que ensinaram você a querer construir uma casa, financiar uma casa na minha vida com 40, 50 anos. Será que é preciso mesmo? Eu nem cabelo branco tenho, eu tenho fazenda. Só para colocar água na minha propriedade eu gastei 100 mil reais. Não, se você é rico, não estou dizendo que eu sou rico, cara. Eu não estou aqui para pagar esses caras que é playboyzinho na internet aqui, não. Só estou te dizendo o seguinte, a sua realidade é você que cria. Não deixe que o sistema faça com você. Só você olhar os meus alunos que estão no Mercado Livre vendendo, a galera que está trabalhando, porque não depende dessa jossa chamada carteira assinada, onde você ganha uma migalha e o dono lá da empresa, as megas corporações, que são sempre as mesmas 13 famílias que mandam, ganhando milhões e milhares na sua costa. Em vez de você carregar essa engrenagem, esse peso nas suas costas, começa a pensar de forma diferente, tá? Bom, eu trouxe um vídeo do 2 Dedos de Teologia, tá? Por que eu trouxe esse vídeo? Eu fiquei com preguiça de baixar o filme Matrix para trazer para vocês aqui, tá? Eu tenho Matrix comprado no YouTube Premium, tá? Mas para eu ficar pegando parte a parte para trazer para vocês aqui, eu queria ter baixado o filme. Mas aí, como eu não baixei, eu vi que o 2 Dedos de Teologia colocou algumas mensagens que eu quero trazer para vocês. Então eu vou estar usando o vídeo de 2 Dedos de Teologia para duas referências aqui, tá? Para você poder entender. Primeira coisa, que é a mais importante de todas, tá? Para você poder entender. Primeira coisa, no Matrix 1, que foi lançado, se não me falha a memória, 99, 98, tá? No Matrix 1, quando o Neo ele é pego pelo agente Smith, né? E aí simplesmente ele está sendo interrogado, o agente Smith vai lá e olha a carteira de motorista dele, tá? Do Neo, que o nome é Thomas Anderson, ok? E aí ele vai lá e pega essa carteira. Passa assim, durante 1 segundo no filme inteiro. Um filme que tem, sei lá, 1.800 horas, 2.000 horas, brincadeira, tem umas 10 mil horas esse filme. E praticamente é 1 segundo que passa isso aqui. Aí beleza, Anderson Thomas, né? Porque é assim que os americanos gostam de fazer. Pois bem, nós começamos a fazer profundas analogias sobre a Bíblia. Por quê? Porque Matrix trata-se da Bíblia, tá? Então olha só, Thomas Anderson, tá? Thomas é uma tradução americana de Tomás, ou em tradução grega Tomé. Então praticamente, em teoria, é um discípulo de Cristo, um dos 12 apóstolos, tá? Que escreveu um livro apócrifo sobre Jesus, tá? E aí eles tentam trazer isso para o filme, tá? Então simplesmente o nome Thomas Anderson, o Thomas vem de Tomás. E Anderson, que vem de under, é abaixo, sob, tá?
E som é filho, o filho que está abaixo, né? Representação de Jesus Cristo. Under, abaixo, tá? Da presença e plenitude de Deus, som, filho de Deus, tá? Então é assim que eles retratam sobre, tá, Jesus Cristo. E existe o evangelho gnóstico de Tomé, tá? Eu vou explicar para você ver o mundo das heresias. Sendo bem honesto com você, eu duvido que Tomé escreveu isso aqui, cara. Duvido, porque Tomé, que eu conheço, ele evangelizou o Brasil. Terra Santa Cruz, que depois posteriormente virou o nome Brasil, o nome Terra Santa Cruz veio do apóstolo Tomé. Não tem nada a ver. Então, esse gnosticismo aqui foram de pessoas que estavam infiltradas no movimento cristão logo após a morte e a ressurreição de Cristo. Eu já provei sobre a vila de Sinop aqui, tentando tirar o nome de Jesus e enfiando esses nomes estranhos que você adora ver na internet. Au! Au! Vai lá, vai! Delícia gelada para você. E aí, simplesmente, teve essa tentativa também. Qual que é essa tentativa aqui? Eu vou explicar, tá? O fato de Thomas Anderson ser retratado como Neo, e Neo é uma referência. Neo, N-E-O, é novo em latim. Neo com N-E-W é novo em inglês. Então, Neo com O é latim novo. Tá? O novo filho que está abaixo da terra. Segundo o livro apócrifo de Tomé. Que delícia. Olha que mensagem subliminar. O fato de Thomas Anderson ser retratado como Neo, novo, retrata a tentativa do diabo de substituir o evangelho de Cristo pelo evangelho gnóstico de Tomé. Acabei de falar nisso. Cuja origem é desconhecida. Um evangelho que diz haver múltiplos deuses, os aions, né? É simplesmente o Espírito Santo é uma mulher e ela deitou com Deus e originou Jesus Cristo. Que delícia! Pois é, tem gente que acredita. Um evangelho que diz haver múltiplos deuses e que Cristo, resumidamente, é um Deus menor. Não, ele é Deus, ele é o oposto de Deus, mas é um Deus menor. Não, aqui, vamos mudar. Tira Deus da Bíblia, coloca Filho de Deus. Passado aí uns 500 anos, não bota Filho de Deus, não bota Filho do homem. É assim que faz, meu amigo, é assim que faz. Jesus é eu sou em aramaico, tá? Eu sou, como é que ele se apresentou a Moisés? Eu sou o que sou, Jesus. Então vamos lá, aí falando, o evangelho que diz haver múltiplos deuses e que Cristo realmente é um Deus menor. A palavra under, abaixo, e som, filho, tá? Filho abaixo, retrata que Cristo é imperfeito. Né? As heresias estão a mais de 8.000. Vamos de novo. As heresias estão a mais de 8.000. Então, simplesmente as heresias, né? Não é à toa que os irmãos que escreveram o Matrix viraram Transdragão, né? Realmente Transdragão, não é à toa, tá? Então, praticamente o seguinte, aí nós temos algumas referências aqui capciosas. Não posso afirmar para você, mas dá para você entender. Então, vamos lá. O passaporte do Neo, acho que nem era carteira de motorista, era passaporte, tá? E tá escrito aqui 11 de setembro. Que delícia. Não, é por acaso. 11 de setembro, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Então tá aqui. Vamos lá. E qual foram os voos? 11, 175 e voo 77, né? Você encontra os mesmos números aqui, tá? Você encontra... Primeiro, olha só. Você conhece uma data no calendário do número 71? Você conhece alguma data no calendário? Hoje nós estamos no dia 15. Alguém já falou com você, nós estamos no dia 71. Não existe. Mas colocaram 71 aqui, por causa do dualismo. Para quê? Para referenciar aos voos que iriam colidir com o Pentágono e Torres Gêmeas. É o que dá para entender. Se dá a entender isso. Então, simplesmente, eles colocaram as datas aqui do 11 de setembro aqui e colocaram algumas referências aqui. Aconteceria no que é considerada a capital dos Estados Unidos. Não é Nova York, mas é considerada. Tá? E praticamente colocando as datas aqui, tá? Dos atentados à Torre Gêmeas. Então, simplesmente se retratando de forma obscura que foi um atentado programado por eles, tá? Não os criadores do Matrix, mas eles sabiam de alguns segredinhos aí. Então, é o que se dá a entender, tá? Aí, para piorar a história, você sabe que dia que é dia 11 de setembro? Nós temos duas teorias aqui. Primeiro, o nascimento de Jesus Cristo foi dia 11 de setembro. Eles queriam marcar por toda a humanidade que esse dia fosse o pior dia da vida de muita gente. Aí tem aquelas músicas sertanejas dos Estados Unidos. 11 de setembro pois é. E eles tentam retratar como a pior data que existe. 11 de setembro.
Só que 11 de setembro pode ser o dia de nascimento de Jesus Cristo. Quando você olha pelo calendário, quando você olha pelas constelações, do momento que é retratado por eles, parecia que foi 11 de setembro mesmo. Mas, se não foi 11 de setembro, nós temos documentos oficiais que dizem que Jesus Cristo foi apresentado, tá, ao templo depois do seu nascimento, dia 11 de setembro. Olha só, conforme é relatado pelos textos bíblicos, no dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o recenseamento da sua família. E um dia depois, Maria enviou uma mensagem a Isabel, relatando o acontecimento. A apresentação dos bebês no templo, tá? Bem como a purificação das mulheres, teria de ocorrer até os 21 dias após o parto, tá? Jesus foi apresentado no templo, segundo os registros locais, no mês de setembro. Então Jesus foi apresentado no templo no mês de setembro, tá? Num sábado. Sabe-se que setembro do ano 7 antes de Cristo, tá? Após Cristo, teve 4 sábados, né? 4, 11, 18 e 25, ok? 4 sábados. Com os censos em Belém ocorreram entre 10 e 24 de agosto, o sábado de apresentação de Cristo seria 11 de setembro. Logo, Jesus teria nascido alguns dias depois de 21 de agosto do ano 7 AC. Porque nem a data. Eles falam que Jesus Cristo nasceu no ano 0, mas é mentira. Não é o ano 0, tá? Jesus Cristo nasceu 3 anos antes do ano de Cristo. É porque eles erraram a data mesmo. Então, nós temos, ou 11 de setembro foi o ano que ele foi apresentado ao templo, e você tem passagens bíblicas falando assim que teve não vou dizer profeta, mas um desses caras que seguiam Deus verdadeiramente, que queria ver Jesus antes de partir. E Maria o leva ao templo para que ele veja Jesus Cristo. Foi na data de 11 de setembro. Tá? Então eles retratam essa data como um dia ruim, porque é o dia do próprio Deus vindo à Terra. É do dia, não só do dia que foi o nascimento dele, mas foi o dia que ele foi apresentado ao mundo. Tá entendendo? Aí eles colocam essa data para pesar na vida das pessoas mesmo. Não pega, meu amigo, quando for 11 de setembro, não pega avião não, tá? Não pega ônibus, não é um conselho que eu te dou. Tá? Olha só, foi proposta, né? Aí depois 25 de dezembro, aí no dia 25 de dezembro, durante o primeiro concílio de Nicéia, eles alteraram, Jesus Cristo nasceu dia 11 de setembro, ou foi apresentado ao templo 11 de setembro, não sabemos, mas é um dos dois. Aí, durante o concílio de Nicéia, o Erlia muito louca decidiu mudar 11 de setembro para 25 de dezembro, do Papai Noel cabeçudo lá, sacudo, que fica entregando brinquedo para criança. Tem criança que quer um brinquedinho aqui? Então simplesmente trocaram de 11 de setembro para 25 de dezembro, né? Para você ver. E aí começou, vamos comemorar o nascimento de Cristo. 25 de dezembro, já é a data errada, né? Aí simplesmente começaram a comemorar o nascimento de Cristo. Aí veio um muito louco, não, porque sabe de uma coisa? Vamos pegar Coca-Cola, vamos colocar uns ursos polares bebendo Coca-Cola geladinha, e aí vamos colocar um homem gordo, com uma roupa vermelha, entregando presente para a criançada, vamos chamar de Papai Noel. E aí colocaram Papai Noel, foi na época, foi com Coca-Cola, essa porcaria, não tem nenhum registro de Papai Noel, meu amigo, isso aí veio com a Coca-Cola. E aí começou, aí mudaram tudo, deixaram de comemorar o dia de Cristo para fazer o quê? Papai Noel, dá presente para mim, papai, dá presente para mim, PlayStation. Pois é o mundo que você vive. Não reclama se você viu um transforme como presidente do Brasil, ou simplesmente uma lei que você tem que, todo dia você tem que abrir as pernas e tomar isso aqui, vai ter uma igual Babilônia antiga, né? Você vai ver a delícia que vai ser esse planeta. Se você não lutar pelos seus direitos, tá? Pode ter certeza que eles vão lutar pelos deles. E o dos deles é esse aqui em você. Já está fazendo praticamente, né? Então vamos continuar, que é bem importante, tá? Até aqui a tentativa desenfreada de substituir Jesus Cristo e descredibilizar a sua obra de forma subliminar, a fim de fazer as pessoas acreditarem em falsos ídolos. Até porque Neil não faz referência a Jesus, mas sim a Lúcifer. Em partes de Jesus, mas a grande maioria das vezes que Neil atua é como Lúcifer, tá? Eu vou dar uma pausa no minuto 5:28 aqui do vídeo do 2 Dedos de Teologia, tá? Para você poder entender. No minuto 5:28 aqui, ó. É a delícia gelada. 5:28 ou 5:18? 5:28. 5:28, vamos lá. Tá? 5:28. Vamos escutar. Eu pensava que fosse um homem, porque muitos pensam que o Espírito Santo é um homem.
A Trindade apostólica românica são 3 homens: Deus homem, Espírito Santo homem e Jesus Cristo homem, né? Então vamos lá, vamos ver as heresias. A maioria pensa, porque simplesmente é uma passagem do filme Matrix, onde Trinity representa a Trindade no Matrix, e ela é uma mulher. Aí fala que o Espírito Santo é mulher. Aí quando aparece um canal aqui no YouTube falando que Deus fez sexo com o Espírito Santo, o povo cai de boca. Ai, que delícia, eu não acredito. Pois é, meu irmão, como é que pode? Merece realmente um inferno mesmo, as trevas. Como é que pode um trem desse? E tem gente aqui defendendo. Então assim, o Espírito Santo não é mulher. Para tu ter ideia, o Espírito Santo nem sexo tem. Escute bem, o Espírito Santo é a manifestação de Deus espiritualmente. Tá bom? Então Deus, que é a plenitude e perfeição, não é vista pelos olhos dos homens nem pelos olhos dos anjos. Ok? Esse nenhum ser nunca viu e nem verá. Mas o próprio Filho é quem revela ao Pai. Porque quando se criou o universo, quando se criou tudo, para que se viesse a existir a existência, viesse Jesus. Jesus é o primeiro ser que foi criado do nada. Por quê? Porque ele é a manifestação de Deus espiritualmente. Por isso que é dito que o Espírito Santo, lá em Gênesis 1, olha bem, Gênesis 1 fala o seguinte, que o Espírito Santo sobrevoou as trevas, sobrevoou o abismo, o Espírito Santo criou as águas, separou o céu da lua. O Espírito Santo que é o próprio Jesus Cristo, porque Cristo não tinha vindo em carne ainda, ele estava na forma dele espiritual. Então ele é o Espírito Santo. Aí ele vem e se manifesta como carne, cujo nome é Jesus Cristo, e depois ele morre e ressuscita, e vai aos céus. E aí os apóstolos falam, não vá, Cristo, não vá, fique conosco. Ele fala, é bom que eu vá para que venha o Consolador, porque ele é o Consolador. Então Cristo Jesus, ele é o Espírito Santo, e ele é a plenitude de Deus. Só que Deus se manifestou em Cristo. Deus simplesmente quis que os seres humanos o conhecessem como Cristo. É como Deus nos revelou. Por isso Cristo disse, ninguém conheceu o Pai senão o próprio Filho, que é o Pai. Tá entendendo? Então é isso, eles vão tentando descredibilizar Jesus Cristo todo momento aqui, tá? Aí, dentro do filme Matrix, Neo morre e ressuscita, né? Ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, ele para as balas com a mão, né? E simplesmente faz aquele famoso voo aos céus, né? Agora ele tem superpoderes. E aí vai lá e começa a voar. Aí, a partir do final do filme 1, Neo começa a voar. E aí, simplesmente, o pessoal fala, mas de onde é que esses caras tiraram o Neo parando as balas com as mãos? De onde é que ele tirou isso? Você acha mesmo que esses diretores do filme Matrix, você acha mesmo que eles pensaram nisso aí? Aqueles bunda mole lá? Você acha mesmo? É claro que não. Entregaram o roteiro para ele. É muito mais fácil que Keanu Reeves entregar o roteiro para aqueles caras lá, meio maluco lá. Mas praticamente isso aqui tem a ver com Missa Negra. Quando a bruxa, assim, como é que eu posso dizer sem ficar pesado? O diabo, ele reúne com seus bruxos de tempos em tempos para ver o andamento da agenda de destruição da raça humana. Assim, não é maçonaria, não é seita secreta, não é. Isso aí é trombadinha perto desses caras. Estou falando sério. Isso é trombadinha perto desses caras, não chega nem perto. E aí existem pessoas específicas que não aparecem na televisão, pessoas que não vão dar declarações na televisão, que não estão em lugar nenhum, você não vai conhecer essas pessoas, que elas que verdadeiramente mandam no mundo pelas trevas. Essas pessoas são conhecidas como sacerdócios e bruxos, e muitas vezes como bruxas. Não vivem na sociedade, é geralmente aquela casa que fica a 30 quilômetros numa reserva florestal, não passa nem avião, o avião não pode nem passar pela reserva florestal, tá bom? Eles vivem escondidos. Aí de tempos em tempos acontece uma missa negra, ok? Eles, na minha concepção, eles se teletransportam para lá, tá? Por isso que eu tô falando, não são pessoas comuns. Eles fazem a missa negra deles, e nessa missa negra de ocultismo, eles têm as suas regalias, né? Aí eles vão medir as forças deles, conversar, não sei o quê. E aí, essa história de parar as balas vem de bruxaria. Porque teve um cara na década de 70, que era bruxo pesado, e que ele decidiu provar o poder dele, demoniado, que ele falou assim, peguem todas as armas e atirem em mim no momento que eu falar. E aí esse cara que é bruxo estendeu a mão, começaram a meter a bala,
e as balas começaram a ficar paradas no ar. Ele foi, pegou uma bala, mostrou na mão e as balas caíram. Foi numa missa negra que teve sacrifícios humanos. E aí botaram aqui, ó. Pois é, você quer saber a história verdadeira? É essa, delícias geladas, né? Então você acha, vamos colocar aqui, vamos transcender, vai transcender sim. Vê lá da porcaria da missa negra dos caras lá. Aí nós temos Morfeu, que atua como João Batista, preparando o caminho do Messias, né? Que é no Matrix. Mas Morfeu é um deus menor, né? Um anjo caído, que é o deus grego dos sonhos, aquele que faz as pessoas sonharem. Porque Matrix todo mundo está dormindo. E aí nós temos o que aqui? Qual que é a próxima heresia revolucionária? Somos anjos caídos adormecidos. Ah, que delícia. Pois é o mundo. Eu tô cansado desse mundo. Tá? Então somos anjos caídos adormecidos. De onde é que veio essa teoria? Que nós estamos dentro de uma simulação, que nós somos anjos caídos adormecidos. De onde é que veio essa teoria? Matrix. Pois é, Matrix. E aí nós temos referências, por exemplo, meu Jesus Cristo particular, eu tirei do 2 Dedos de Teologia, tá? Eu queria falar sobre isso. Siga o Coelho, né? E olha só, a saída do Coelho é que nós vivemos numa simulação. Como o Elon Musk também fala, né? E o Espírito Santo mulher. Praticamente, eu não falei sobre Isaías, que na placa do agente Smith do carro que ele persegue Neil, a placa fala, acho que Isaías 54:26, 54:16, que fala que o homem ele se misturará com ferro, barro se misturará com ferro, mas não se fundirá. Então tem essas passagens de transhumanismo mesmo. Mas Matrix, bem dizer, é o que? É uma prerrogativa, é uma informação preditiva para fazerem os cristãos acreditarem em heresias. O filme Matrix ele foi concebido para isso. Ele foi criado para, de forma subliminar, pegar a classe de pessoas que são cristãs, ok? E transformar essas pessoas em pessoas gnósticas. Porque a seita desses bruxos, desses caras aí do mal, é gnosticismo. Existem milhares de deuses, né? Tanto quanto existe anjo caído. Que bela coincidência, né? E aí simplesmente eles querem repassar isso para você. Aí eles descredibilizam Deus, Jesus Cristo, né? Por exemplo, aqui no Matrix, no filme 3 da trilogia, quem é Deus é o arquiteto. Referências profundas a seitas secretas, né? Então é isso que eles vão fazendo, tá? Vão tentando descredibilizar Jesus Cristo. Aí você fala, mas esse filme não me afeta não. Não te afeta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que você é anjo caído adormecido? Porque isso tem a ver com ocultismo e magia negra. Você acredita? Você acredita que Caim é um reptiliano? Porque isso aí não está na Bíblia, nem os judeus aceitam, não está nem no cânon bíblico aramaico original, nos textos originais, mas o povo fala que era reptiliano. Pois é. Então você acredita nisso? Você acredita que você é um anjo, que 1/3 dos anjos no céu se rebelaram, 1/3 dos anjos no céu não se rebelaram contra Deus, mas aquele 1/3 que ficou em dúvida, Deus colocou à prova, adormecido. Você acredita nisso? E onde é que vem essas teorias, hein? Das ninfas, de Salomé, hein? Onde é que vem? Beuzebu, em nome de Jesus Cristo eu repreendo esses nomes aqui. Então é desses lugares que vem essas porcarias, desses lugares. E aí você fala, não, mas como é que o cara consegue imaginar que você vem de anjo caído? Como é que você está do anjo caído adormecido? De onde o cara tirou que o Espírito Santo é mulher e que Deus fez sexo com o Espírito Santo? Cara, que heresia, cara. Essa heresia, eu acho que nem o diabo tem audácia para falar. Sem brincadeira, eu acho que nem o diabo tem audácia para falar um trem desse. E os caras falam uma boca cheia, cara. Pois é, Matrix. Te apresento o filme Matrix. Gosta do filme Matrix? É bom, legal, maravilhoso. Que delícia. GTA V da televisão. Só que praticamente foi contemplado ao mal, né? Aí aqueles irmãos que eu esqueci o nome lá, Kunchov, sei lá que o nome daqueles caras lá, eles falaram o seguinte, tá? Eu não sei se eram os irmãos Ward. Eu vou lembrar o nome desses caras aqui. Eles praticamente quiseram falar a verdade sobre esse filme e foram transformados em mulheres, né? A delícia gelada. Né? Inclusive eu nem me sinto homem mais. Não me sinto homem. Eu sou um trans, Maverick, 8.0 inspirado.
Hein? Se você pode ser um trans dragão, um trans não sei o que, eu posso ser o trans maverick. Que delícia, 4.0 aspirado. Pois é, eu decidi que eu não vou pagar mais imposto de renda. Eu vou pagar agora simplesmente os impostos para carro, porque eu me sinto um carro. Tá entendendo? Vou deixar de dar dinheiro para o imposto de renda e vou pagar apenas os impostos necessários para carro. E um carro que já passou a data de placa preta. Trans Maverick. Tá entendendo? Será que eu posso fazer isso? Mexe no bolso dos caras para tu ver. Então praticamente é isso, meu irmão. É uma heresia sem fim. O filme Matrix é uma heresia sem fim. É legal, o filme é legal, uma boa conotação e tal, mas é um filme gnóstico para fazer cristão que está desatento a começar a acreditar em gnosticismo. Praticamente, resumidamente, é isso. Para isso que você serve o filme Matrix. Tá bom? Se você quiser que eu continue com essa série, que você quiser que eu fale sobre ela, comenta aqui embaixo que eu falo. Mas eu acho que não precisa, né? Eu acho que bola pra frente, tem outros assuntos mais importantes para poder falar, tá? Então eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e simplesmente conhecer o meu trabalho. Tem um link na descrição, tá? 50% de desconto, qualquer pessoa sabe o valor real do produto. Eu estou vendendo pela metade, simplesmente com o meu suporte pessoal. Você tem o conteúdo premium, você tem o Como Vencer Todas e a um valor muito acessível. Recomendo que você remova essas amarras do sistema, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.